Que bom conversar com você e hoje receber com muito carinho a psicóloga Fabiana Luckmayer, ajudando a gente a entender o bullying, como realmente a gente consegue ajudar os filhos também a enfrentarem esse problema. Você pode fazer sua pergunta, mas a gente muda um pouquinho o foco do assunto agora aqui no programa. Pois é, muitas vezes as famílias, muitas famílias enfrentam problemas e não sabem para quem pedir ajuda. E a gente sabe que existem nos municípios o Fundo Social de Solidariedade. Algumas cidades têm trabalhos muito, mas muito bons, que são referência. Eu vou citar, por exemplo, São Sebastião, e a gente está aqui com ela, que é a primeira-dama, para falar um pouquinho do Fundo Social de Solidariedade, a Michele Veneziani, que subiu a serra. Obrigada, viu, Michele, por estar aqui com a gente hoje. A gente está falando de problemas, e muitos problemas vocês conseguem amenizar, pelo menos, a dor de muitas famílias, né? A gente sabe que o Fundo Social de Solidariedade de São Sebastião firmou um convênio no começo do ano com o governo do estado de São Paulo. E a gente tem notícia nova, né, que foi inaugurado ontem, trabalhos que essas famílias podem utilizar, não é isso? São as hortas educativas. A gente tem trabalhado, eu falo que o papel principal do fundo é plantar semente de solidariedade em todas as secretarias, fazer com que chegue à população, né, políticas públicas que melhorem a vida das pessoas. O Fundo Social faz arrecadação, né, no inverno de roupas, a gente tenta capacitar, trazer para a pessoa dentro das padarias artesanais, a horta comunitária e o curso de beleza, trazer as pessoas para a realidade de uma sociedade, né, que às vezes falta oportunidade. E essa oportunidade muitas vezes é aberta, né? Por falar em oportunidade, eu queria fazer só um balanço rapidamente com você das oportunidades de emprego. Nós estamos num país com mais de 14 milhões de pessoas desempregadas. A gente não cansa de bater nesse assunto. Como é que a gente pode mudar um pouco essa realidade? Principalmente em época de eleição. Como é que a gente pode cobrar um pouquinho daquela pessoa que a gente está pensando em votar? Como é que a gente pode ajudar ela a, numa campanha eleitoral, a melhorar um pouquinho esse quadro? Nós temos que ser responsável, né? O voto é a maior arma que o eleitor tem. Ele paga à vista e recebe a prazo durante 4 anos. Sim, sim. Ninguém quer ouvir mais falar em política, mas o que não adianta, né? A gente tem que, sim, ver o passado, ver a proposta das pessoas e votar com consciência. É fundamental a participação, porque nossa sociedade é movida por política e não tem jeito. Quer dizer, a gente tem que acreditar naquilo que a gente está investindo, que é no nosso voto. Nosso sistema político, ele está um pouco defasado, né? Mas a gente não pode perder as esperanças, porque a gente vive disso. Não tem como. Então, a gente tem que incentivar mulheres, jovens a participar, gente comprometida, que pode fazer a diferença na política do Brasil. E qual a importância da mulher hoje, por exemplo, num quadro eleitoral? Eu acho que é fundamental a importância da mulher, tendo em vista, né, que a mulher é o equilíbrio, ela é o coração. A mulher é o homem, o Deus é tão perfeito que criou o homem e a mulher justamente para equilibrar a situação. Sim. E hoje só 10% das mulheres dos cargos são ocupados por mulheres. Então é importante sim as mulheres lutarem pelo seu espaço, lutarem pela ser ouvida e por políticas públicas que dê igualdade para a mulher. Quer dizer, a mulher no mesmo patamar do homem, politicamente falando, né? Lá em São Sebastião, 60% dos cargos são ocupados por mulheres. Ok, então. Bom, você hoje não está mais no Fundo Social de Solidariedade de São Sebastião, né? Mas continua o seu trabalho investindo aí na população, não só de São Sebastião, mas de toda a nossa região, né? Eu me afastei do fundo por um projeto pessoal, mas eu continuo, eu deixei toda a cronologia do fundo, deixei toda a programação até o final do ano, bazares a cada 15 dias. A população de São Sebastião não pode ter prejuízo por conta de um projeto pessoal meu. Sim. Então eu deixei tudo arrumadinho, articulado, fico de longe olhando e quero agradecer a todos do Fundo Social e à sociedade sebastianense que está continuando o trabalho. Teve uma feijoada semana passada, foram vendidos 450 convites. Olha que legal, quer dizer, sinal que acreditaram e continuam acreditando nesse trabalho. Fundo, eu organizei o fundo de forma que ele ficou profissional. Eu tirei o CNPJ do fundo, criei, passou na Câmara a lei do Fundo Social e daqui 2 anos eu tiro utilidade pública municipal, estadual e federal, para assim o fundo poder receber recursos e poder trabalhar como tem que ser feito. E tudo profissionalizado, transparente, tudo prestando contas. Isso que é importante. Michele, muito obrigada. Falando nisso, de portas abertas para você e parabéns aí por esse trabalho em
engajamento profissional aí com a nossa região. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Obrigada a você. Luquinha. Bora conversar então sobre o bullying. Os casos de bullying em sala de aula vêm aumentando no Brasil e a violência psicológica pode sim causar consequências graves. Por isso as escolas investem em programas para prevenir realmente esse tipo de assédio. A gente confere isso agora na reportagem de Olivia Freitas. Bullying. Não é difícil encontrar quem tenha sido vítima. Eu, quando era pequena, eu tive queimaduras no corpo. Me zoavam, me chamavam de queimadinha, gordinha. E quem ainda sofra com ele. Que cabelo é esse? Nossa, que cor é essa? Você não deveria estar aqui, entendeu? Isso me machuca muito, porque até hoje eu sofro isso. Muitos casos vêm disfarçados de brincadeira. Ele ficava gordo, de vez em quando batia, brigava, pegava meu caderno. Eu ficava nervoso, ficava com o professor e professores não faziam nada a respeito. Aí eles chegavam e falavam, é uma brincadeira. Mas submeter outra pessoa à violência e humilhações constantes não tem graça e pode deixar marcas profundas. Eu não ia agredir ninguém. Então eu tinha que descontar a raiva que eu estava sentindo de alguma forma. E acabava que eu descontando a dor emocional em dor física. O que você fazia? Eu me cortava. Cheguei ao ponto da automutilação. Em 2017, o número de casos de bullying registrados aumentou nas escolas públicas do estado de São Paulo. Foram mais de 560 denúncias, cerca de 3 casos por dia letivo. Não é de hoje que essas agressões acontecem, mas agora tem um nome, bullying, e com características muito bem definidas. Isto faz com que muitos destes casos deixem de seguir invisíveis. Identificar o problema é o primeiro passo. Depois vem o mais importante deles, combatê-lo. Na escola estadual onde os alunos estudam, os casos de bullying eram tão frequentes que foi preciso criar um grupo de mediação para controlar os conflitos. É com teatro que os jovens tentam conscientizar vítimas e agressores. Não quero! A ação começou há 1 ano. De lá para cá, as notificações de bullying na escola reduziram em 40%. Nesta escola particular, na zona oeste da cidade, bullying também é assunto para a sala de aula. Caracterizam uma atitude de bullying. É onde eles aprendem lições que valem para a vida toda. Eu acho que a gente deve ter respeito por todos. E também não fazer para os outros o que a gente não gostaria que fizessem pra gente. Que linda, Sábia, falou né? tudo, sábia, minha linda. Eu vou perguntar para a Fabi, para a nossa querida entrevistada, já chamou de Fabi, né? Que é a nossa tão querida Fabi, para psicóloga. Quais os sinais que os pais devem perceber, Fabi, que a criança não está sendo bem tratada na escola, está sofrendo algum tipo de agressão? Quando começa a não querer ir para a escola, começa até a inventar desculpas, doença, tal, para não ir. Quando o rendimento escolar cai, né? Ela era médio aluno, uma boa aluna, e começa as notas cair. Quando você vê que está triste, não tem vontade de fazer o que antes tinha vontade, tinha prazer de fazer sapateado, não tem mais. Você sente quando o filho muda. Sim. Claro que a adolescência existe as oscilações, né, de humor, porém a gente começa a notar algumas diferenças nisso. Então, o rendimento, né, quando ele fala que não está com vontade de ir para a escola, aí tem que conversar com o próprio filho, dar espaço, porque às vezes a gente não tem tempo para o filho. E aí a gente, quando vem a crise, que é o bullying, efetivamente, aí a família arruma tempo. Então a gente tem que ter tempo para ouvir e observar e ver o que o filho está sentindo. Desânimo, porque às vezes precisa de ajuda mesmo, precisa estar com depressão, está com ansiedade, Não precisa é frescura, de ajuda. né? Não é frescura, exatamente, de adolescente. Tem que ficar de olho, sem excesso de preocupação também. É, porque o excesso é tudo equilíbrio. Por falar em frescura, né? Tem uma mãe aqui que ela está muito arrependida, viu, Luquinha? Eu comentei, viu, mamãe, com a Fabiana, no intervalo, a filha tentou se matar 2 vezes. Ela tem 12 anos de idade porque a mãe não acreditou nos sinais. Mas ela precisa de ajuda ainda, viu, Lu? Bom, agora a gente assiste imagens que realmente chocam de uma tentativa de assassinato. Um homem jogou gasolina e ateou fogo no porteiro de condomínio em Teresópolis, no Rio de Janeiro. O homem de bermuda que a gente estava vendo ali jogou combustível no porteiro e acendeu o isqueiro e incendiou a vítima. Depois, só ele sai andando como se nada tivesse acontecido. Essa vítima teve queimaduras de 50% do corpo e está internado, entubado no hospital da região. Algo triste. Olha como que ele faz, Solange. Ele chega como se fosse... Não tem pena que nada. caiba numa maldade dessa, né? Não tem. Triste A demais. gente teve que embaçar as imagens porque elas são muito fortes. Mas essas chamas que vocês estão vendo
É o corpo do homem pegando fogo. É ele mesmo pegando fogo. Bom, no próximo bloco a gente comenta com vocês quem foi eleito aí presidente do Tribunal Superior Eleitoral também. As consequências disso eu só comenta também. Mas agora para recadinho. Sol, tem beijo para você, ó. Tem beijo para mim? Adoro o programa de vocês, viu? Parabéns, viu? Ó, 10. Automatic, supersonic, hypnotic, funky, fresh.